Muito bem. Olá, companheiros servidores, companheiras servidoras municipais de Santos. É sempre um prazer tê-los e tê-las conosco aqui no Sindesc TV. Vocês sabem, nós temos a live do servidor, nós temos Fala Presidente, onde o presidente Fábio Pimentel sempre traz algum assunto importante de interesse da categoria, e o Sindesc TV. Então, como a gente havia prometido, essa semana nós falaremos sobre CAPEP, né? Inclusive está no forno um card de divulgação da CAPEP que vai dar o que falar. E daqui a pouco eu vou até repercutir com a minha entrevistada aqui, porque ela tem muita coisa para falar também. Então, assim, na segunda-feira, nós batemos um papo sobre CAPEP com o presidente Fábio Pimentel. Eu acho que ele foi bastante esclarecedor, muito firme e assertivo sobre a problemática. E nós vamos falar com 3 servidoras que estão sentindo na pele os problemas. Para ninguém falar assim, olha, isso é a história da carochinha, cabeça de bacalhau. Não. Quem está pagando, quem é mutuário, usa o serviço, que está tendo problema, vai estar falando aqui com a gente. Então, a gente vai fazer a chamada regra 3. Ou as claras, pingos nos is. Não vai ter conversa. Então, pessoal, quero que vocês assistam com muito carinho, acompanhem, repercutam esse bate-papo, né? Esses depoimentos, porque eles vão ajudar no processo de construção. E também de um pouco de vergonha na cara dos gestores, né? Porque quando o servidor paga o serviço, ele só quer uma coisa de volta: qualidade de vida, bem-estar e saúde. É disso que nós estamos falando. Então, eu estou aqui com a companheira, a quem quero agradecer demais pela presença, Kátia Pimentel. Ela, o pessoal vai se lembrar, ela fez um depoimento emocionante na live do servidor na última segunda-feira, inclusive no off. Eu estava falando com ela sobre isso, que companheiros do movimento sindical de outras instâncias, aí, de outras pradarias do país, né, Kátia, me procuraram falando, olha, um depoimento emocionante de um problema que a Prefeitura de Santos tem que ter um mínimo de vergonha na cara e resolver, né? A Kátia, ela tem 23 anos de funcionalismo público, ou seja, tem uma história aí de vida atrelada, né, ao serviço público, à municipalidade, ao bem-estar de uma cidade, gente, que a gente gosta, tem muito carinho, é uma cidade muito importante que é Santos. Não estamos falando de qualquer cidade, nós estamos falando de Santos, né? Kátia, tudo bem? Como que você está? Tudo bem, William. Estou bem, graças a Deus, me recuperando aqui. Quando eu fiz o depoimento lá na live, eu estava fazendo fisioterapia e eu acabei nem escutando o que foi comentado e tal, porque estava travando. Eu só comentei assim rapidamente e o que eu estava sentindo mesmo, que ao longo aí desses últimos meses, é o que eu mais tenho feito, é colocar no papel, falar. É a primeira vez que eu estou falando, né? E assim... Mas colocar no papel, eu já coloquei muitas vezes, eu já mandei para muitos lugares, então, assim, eu tenho escrito sobre isso muito, assim, porque eu fiquei muito chateada, sabe? Não só pela questão da demora, mas pela falta de humanidade aí, que eles estão postando até esses dias aí vários cursos de valorização do servidor, a parte emocional. E aí, assim, eu tive muita vontade de comentar que eles não estão se preocupando com a parte emocional. E, assim, mexeu muito com a minha parte, não só física, mas a minha parte emocional. Sou uma pessoa que não me abalo, assim, facilmente, e eu me abalei bastante. Quem me conhece sabe que as minhas lágrimas só são derrubadas mesmo por questão de morte, de alguém que a gente sabe que está sofrendo. Quando eu começo a derramar, quando eu derramei lágrima por causa disso, eu falei, a minha parte emocional não está bem. E eles conseguiram chegar na minha parte emocional. Kátia, então conta para a gente como que se deu toda essa problemática. Eu quero que você até reproduza como foi, a gente conversou até no off, como que foi o teu processo, como que você teve um problema no joelho, né, uma contusão no joelho, como que foi esse processo, como que você procurou a CAPEP e toda aquela problemática que emocionou muita gente sim, porque a gente é gente querida e a gente não gosta que ninguém sofra, sobretudo por descaso de terceiro, isso é uma vergonha, né? Então, por favor. Então, em maio, eu estava saindo numa Covid, estava me recuperando ainda,
Eu tive Covid, estava com alguns sintomas ainda, já tinha ido para o hospital, voltado com uma série de medicações, e o Fábio estava internado, internou num domingo, no sábado, eu acho que por conta de toda essa parte emocional e de doença tal, eu fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, tal, me recuperando, fui descer aqui com lixo na minha escadaria, com uma caixa de papelão, e pisei eu sou acostumada a descer pela escada tal, e não me dei conta que eu estava com uma caixa de papelão que eu não conseguia segurar no corrimão, e pisei em falso no degrau da escada, e quando eu fui travar com a outra perna, o joelho entrou e já me desabei ali mesmo, achei que tivesse quebrado a perna, porque a sensação ali é que a minha perna estava dividida ao meio, né? E aí, assim, com ele internado e tal, eu tive que recorrer a outras pessoas que me ajudaram, e assim, uma dor que eu nunca senti na minha vida. E aí fui para o hospital tal, e foi até no dia que ele tirou a máscara, e quando ele me ligou para falar que estava podendo falar no telefone, eu estava lá na Santa Casa sendo atendida. Bom, aí o médico falou que eu devia ter rompido o ligamento, né? Fez chapa tal, e não deu nada, viu que era o ligamento. E aí me encaminhou para o médico especialista. Fui para o médico que eu já me trato com ele, e por coincidência ele é médico, eu tratava de coluna e ele é médico de joelho, sinal, o doutor Luiz é muito competente, eu trabalho com atletas, com ex-atletas, e ele opera lá os atletas tal, e quando eu cheguei lá ele falou que era caso de cirurgia, que não era caso de cirurgia, que eu ia ficar bem e tal, mas quando ele viu o laudo da ressonância, ele falou, olha, o estrago foi grande, né? Não foi só o ligamento, eu tinha um problema no menisco, eu nunca tinha sentido nada antes no joelho, eu andava de bicicleta, eu fazia academia antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia, a gente para tudo e tal, eu sempre andei de bicicleta, eu sempre andei muito a pé, fazia musculação e não tinha nada no joelho. Bom, enfim, aí o problema de menopausa, essas coisas, eu acho que foi tudo junto. E aí comecei a fazer, fui no médico, ele falou que eu não podia operar naquele momento, porque a perna estava muito fraca, se eu operasse naquele momento, a cirurgia não ia ficar boa, ele ia ter que mexer no outro joelho, ia ter que tirar a tendão do outro joelho, e que isso não era legal. Então, que eu teria que fazer pelo menos uns 2 meses de fisioterapia, para eu conseguir ficar de pé, porque nesse momento eu estava de cadeira de rodas. E ele falou, não, você vai ter que ficar de pé, vai ter que voltar a andar e tal, para a gente poder fazer a cirurgia, porque o pós-operatório é complicado, e se você não tiver forte o suficiente, a recuperação vai ser bem difícil. E a gente não quer isso. Então, vamos te preparar, tal. Comecei a fazer as físios, fiz maio todo, junho. No começo de julho eu voltei lá, dia 7 de julho eu voltei, e ele falou, agora eu posso te operar hoje até, que tua perna está super forte e tal. Eu não tinha estabilidade, essa estabilidade eu não ia voltar a ter, mas eu já estava andando, eu já estava sem muleta, e assim, em nenhum momento eu deixei de trabalhar. Eu caía, quando eu caí, a gente estava em home office. Assim que eu consegui sentar e pegar o computador, eu já voltei a trabalhar. Assim que eu comecei a dirigir, antes até de andar, o médico liberou, e eu voltei a trabalhar. Então, assim, em nenhum momento entrei de licença, eu trabalhei sempre, graças a Deus, aonde eu trabalho. As pessoas são muito bacanas, trabalho na Fundação Pro Esporte, o pessoal foi muito bacana, desde me deixar à vontade de eu não me sentir bem e tal, porque eu não conseguia ficar muito tempo, e me trazer em casa. Então, assim, eu só tenho a agradecer pessoas que até me ajudaram lá, até com o médico, que tem relação direta com ele me atendeu super rápido. Então, assim, muita gente me ajudou, muita mesmo. Então, assim, eu só tenho a agradecer que Deus colocou na minha frente pessoas muito competentes, desde médico, meus fisioterapeutas, pessoal que trabalha comigo, que me ajudou
me trazendo em casa quando eu precisava e tal. Sempre tinha alguém para me ajudar. E aí ele falou: olha, agora eu posso te operar. Me deu os exames, tal, pode dar entrada. Já saí de lá, fui no Frei Galvão, dei entrada na documentação. O Frei Galvão falou que eles mesmos já faziam um processo para mandar para a CAPEP. E aí foi. Aí começou, eles me falaram de 10 a 15 dias, porque eles tinham que fazer uma tomada de preço, o Frei Galvão. E aí, beleza, passou 20 dias, eu comecei a ligar, o Frei Galvão, a moça do Frei Galvão, muito atenciosa, falou: olha, a gente precisa de três preços, 3 empresas, porque a CAPEP exige, e a gente não está conseguindo por conta da pandemia. Não, Ô, Kátia, desculpa te interromper, só para a gente interromper quando quiser. Só para a gente ser didático, o pessoal leigo entender, essa tomada de preço no teu caso era pela complexidade da tua lesão, era isso? Não, porque ela me falou o seguinte, que agora por conta da pandemia, tudo que for eletivo tem que ter essa tomada de preços. Assim, eu vou te falar, eu já operei várias coisas, eu fiz várias, eu nunca participei de tomada de preço. Olha, tem que ter tomada de preço. Nunca ouvi falar também. Nunca ouvi falar. Assim, eu sei que, né, tudo na prefeitura, serviço público tem, mas eu nunca participei desse processo. E aí ela falou assim: olha, hoje só o que for só é cirurgia de emergência, o que entra só é urgência, o que entra pela emergência do hospital. Não entrou pela emergência do hospital, eletivo. Né? Não importa, a sua lesão é complicada, o seu caso não. Então, assim, não tem risco de morte, é eletivo. E tem que ter essa tomada de preço. Ao final de um mês, não conseguia, e ela falou: olha, eu estou fazendo o possível, e num lugar tem um material, no outro não tem, bom, enfim. E aí eu falei: mas a CAPEP, será que não abre mão? Não, tem que ter os 3 preços, beleza. Aí em um mês eles conseguiram e mandaram o processo para a CAPEP. Aí ficou, eu ligava lá na CAPEP, a CAPEP falava: não tem nada aqui. Olha, ligava no hospital, o hospital falou: não, a gente já mandou. Bom, enfim, eu fiquei num bate e volta daqui e dali. Aí eles me falaram, aí passou um determinado dia, eu liguei e eles falaram assim para mim, na CAPEP: olha, o hospital cancelou a sua guia. Aí eu: como assim o hospital cancelou a minha guia? Eu liguei no hospital. Olha, eles falaram que vocês cancelaram a guia. Não, a gente não cancela a guia. Bom, enfim, depois eu descobri que parece que o hospital tinha mandado errado, mandou de um outro paciente, mas o hospital falou que isso foi corrigido imediatamente, e o sistema da CAPEP, ele não respondeu, eles cancelam a guia. E a guia é cancelada. O hospital tem, eu acho que 24 horas, 2 dias para responder, e o próprio sistema cancela. E eles me falaram que o hospital cancelou minha guia. E o hospital falando que não, a gente não cancela a guia, tal. Aconteceu, sim, um erro, a gente mandou um documento errado, e a guia foi cancelada, mas imediatamente a gente abriu outro. E eles lá falando que estavam demorando por conta disso. E aí passou um tempo e eu esperando, né? Isso já era. Comecei o processo em julho, começo de julho, isso já era agosto. O agosto passou, final de agosto, e eu ligava lá e falava assim: o seu processo está em análise. Tá, mas dá para me dar essa análise, ela tem fim, ela tem meio, né? Quando que termina? E eles não me falavam. Até que chegou um dia que eu falei assim: olha, eu queria ir aí conversar com alguém, para as pessoas verem como é que eu tô de muleta, e eu tô trabalhando assim. E assim, eu tô tendo que pegar Uber, eu tô tendo que gastar dinheiro, porque em nenhum momento eu quis parar de trabalhar. Eu quis pegar. Isso foi uma coisa minha, porque eu ia ficar aqui. Eu sei que o pessoal que trabalhava comigo, eles tinham entrado esse ano, eles precisavam de mim lá, porque as outras pessoas estavam tudo por conta de comorbidade, estavam tudo em casa, só tinha eu trabalhando no meu setor. Eu falei: o meu chefe precisa de mim. Ele é novo, entrou lá e ele precisa. E eu estou indo trabalhar desse jeito. E assim, eu quero saber quando que eu vou operar, porque eu preciso organizar minha vida aqui no trabalho. Eu tenho férias para tirar, agendada, eu preciso me organizar. E a resposta que eu tive é que eu não poderia ir lá porque ninguém estava atendendo naquele momento. Não, é só por aqui. E eu ligava,
eu mandava mensagem pelo WhatsApp, ninguém me respondia, eu tenho todas as mensagens, ninguém me respondia, a única resposta que eu tinha, quando eu tinha, era, está em análise. Era essa a resposta. Aí eu falei, aí alguém, quando eu falei assim, olha, eu já liguei várias vezes, eu preciso falar com alguém. Quando eu falei que eu queria ir lá pessoalmente, só que assim, até o meu deslocamento era difícil para ir nos lugares e tal. Quando eu chegava do trabalho, eu já queria deitar, que eu estava com a perna inchada, eu tinha que fazer gelo, bom. E aí eu falei assim, com quem eu posso falar que possa me atender? Não, você manda um e-mail. Aí me deram lá um e-mail. Eu comecei a mandar e-mail e a única resposta que eu tinha era está em análise. Eu nunca tive outra resposta além dessa. E aí foi indo, passou agosto, passou setembro todo e nada. Quando chegou no final de setembro, eu mandei um WhatsApp e falei assim, olha, a minha paciência terminou aqui. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que meter a boca, eu tenho que ir para a rede social, eu tenho que ser mal educada? Então você. Porque com a educação eu não estou conseguindo. Aí eu falei assim, eu estou sem andar e eu posso cair na rua, o médico falou que eu posso romper um outro ligamento, né? Assim, toma cuidado com os movimentos. Eu comecei a vir a pé, porque eu moro perto, para pegar um ônibus, eu não conseguia subir no ônibus, eu comecei a vir a pé de serviço, eu pegava Uber, eu comecei a vir a pé até para fazer exercício, mas começou a me dar dor no quadril. E o fisioterapeuta falou, olha, porque você pode ter um problema no quadril, porque eu estava compensando ali o peso. Exatamente, eu comecei a ter dor no quadril e ele falou, olha, toma cuidado com os movimentos. Então, assim, o pessoal que trabalhava comigo falou, olha, eu sonhei até que tu foi atropelada, cuidado quando for atravessar a rua, por quê? Eu não tinha estabilidade nenhuma, meu joelho não travava e do nada, se eu virasse, assim, eu tinha cuidado, por mais que eu tivesse cuidado, de vez em quando dava aquele estralo, eu tinha que parar e tal. E, assim, foram meses bem doloridos, né? E aí, quando chegou no final de setembro lá, eu já estava... Aí eu já comecei eu não dormia, porque eu não tinha posição, e aí isso começou a me afetar bastante, o meu sono, a minha qualidade de vida lá embaixo. E aí eu falei, olha, minha paciência terminou aqui, eu estou avisando vocês. E eles nem aí para mim. E aí eu procurei um vereador amigo meu, falei, olha, eu preciso de ajuda, está acontecendo assim, assado. Contei toda a história para ele, ele falou assim, eu estou com vários relatos, várias pessoas me procuraram. Na mesma semana ele apresentou o requerimento na Câmara, me mandou o requerimento, me mandou uma cópia. No dia da sessão lá, eu acompanhei a sessão, eu filmei, e aí eu postei isso, né? E no final de semana que eu postei, acho que numa sexta-feira, marquei a CAPEP, falei, vou ter que fazer isso, marquei a CAPEP, e aí, nesse momento, alguém me chamou no Instagram, num sábado, 10 horas da manhã, o Fabida falou, não, é resposta automática. Eu falei, não, não é. É alguém que está me respondendo. E a pessoa entrou em contato e falou, olha, a sua cirurgia não é emergência e as cirurgias eletivas estão, não sei o quê, sendo... E seu caso está em análise. Aí eu peguei e falei assim, olha, essa resposta eu já tive, só que assim, eu queria conversar com alguém, porque eu quero saber, está em análise, mas quando que vai qual é a previsão? Porque, assim, eles tinham comentado com alguém que veio me falar que não foi para mim, olha, eles vão liberar em agosto, olha, eles vão liberar em setembro. E eu fiquei nesse aguardo, eu respeitei isso, entendeu? Olha, tem um problema de pandemia, tem um problema de cirurgia represada, e eu respeitei. Eu esperei agosto, que eles falaram que não foi para mim que eles falaram com uma outra pessoa. E aí, em setembro, nada aconteceu, e eu falei, então isso não vai acontecer, né? Eu não posso confiar na palavra deles. E aí eu entrei em contato e falei, olha, eu quero uma satisfação. E nesse dia que eu postei no Instagram e tal, não é o meu, eu ainda falei, não é o meu feitio fazer isso, eu não gosto de expor as coisas, mas eu falei, eu vou ter que expor porque é a minha saúde. E de vários servidores que estão nessa mesma situação, quando eu falei com o vereador, eu falei para ele, olha,
eu tô falando não é só por mim. Eu tô te procurando porque eu sei que tu é meu amigo, né? Eu votei nele, eu sei que uma pessoa que já tinha trabalhado até comigo e que me ouviu em várias situações, me ajudou em várias situações. Eu devo muita coisa para ele. Eu ajudei ele muito também, enquanto ele foi meu presidente. E aí eu peguei e falei para ele: olha, eu preciso da tua ajuda. E o servidor está precisando dessa ajuda. E ele falou: não, tem razão, porque outras pessoas me procuraram. E apresentou e ainda me falou que a prefeitura estaria passando, a Câmara pediu um aporte para a CAPEP de 19 milhões. A prefeitura estaria passando para a CAPEP 19 milhões. E na semana seguinte que ele apresentou, realmente saiu no DO, que a prefeitura estava passando para a CAPEP 19 milhões, isso em final de setembro. Aí eu fiquei esperando, fiquei no aguardo. Aí, nesse dia que a pessoa entrou em contato comigo e começou a conversar comigo pelo Instagram, eu fui falando que eu não fui atendida, que eu mandei vários e-mails, eu mandei tudo para a pessoa. Eu mandei todos os prints que eu tinha. E falei, olha o que está acontecendo, olha como é que está o atendimento da CAPEP com o servidor. E aí eu tive uma resposta que eu não gostei, assim, ela pegou, a pessoa falou assim, olha, tem muita gente, tem muita cirurgia represada e tal, e assim, isso que você quer é um crime de prevaricação, você pode estar cometendo um crime de prevaricação. E eu falei assim, aí nesse momento eu me transformei. E aí, assim, quando eu não me espalho, é difícil me juntar. E aí, quando ela falou isso, eu peguei e falei assim, olha, primeiro que, assim, um crime de prevaricação, eu não quero furar fila de ninguém. Eu quero o meu lugar, eu quero o meu direito. Se tem outras pessoas que estão na minha frente, que tem uma fila, ninguém nunca me mostrou essa fila, ninguém nunca me falou. Eu quis ir conversar com vocês, ninguém me atendeu. A pessoa que atendeu o telefone falou que não estavam atendendo ninguém. Eu tive vontade de chegar lá e falar assim, olha, eu vou mostrar aqui, alguém vai ter que me atender. Mas eu não tinha condições físicas para isso. E aí eu peguei e falei assim, olha, e eu fiquei esperando um retorno de falar assim, olha, o seu processo está em análise porque precisa disso. Bom, nesse momento de análise, eu fiquei, alguém lá no hospital, o próprio hospital me falou que eles questionaram várias vezes, e cada vez que eles questionavam, essa guia era cancelada. Cada questionamento para o hospital, o médico tem que responder. E até o médico vir e responder, tem um hiato. E essa guia era cancelada. Então, as guias foram canceladas várias vezes para eles poderem ganhar tempo com isso. E o médico tinha que falar o quê? Porque eles já sabiam. E o médico falou, olha, eles estão questionando material, eles estão questionando procedimento. Então, assim, quem fala o material e quem fala o procedimento sou eu sou o médico. E eu falo que você tem que operar. E eles queriam que o médico falasse que o médico tinha que falar, uma resposta que eles me deram, que o médico tinha que falar que o meu caso era urgente. E o médico falou, eles sabem que eu não posso falar isso porque é uma cirurgia eletiva. Eu só falo que você precisa da cirurgia e precisa logo porque você vai lesionar outra parte do corpo, né? E isso que o médico me falou. Então, o médico falou assim, você não tem que dar conta de material e nem eu. Eles estão me questionando uma coisa que eles sabem o que tem que ser feito. Quem fala qual é o procedimento a ser feito sou eu, né? E então, cada vez que eles questionavam, e o hospital me dava esse feedback, porque eles nunca me deram, e o médico... E, assim, o médico foi questionado muitas vezes. O médico foi questionado do procedimento. O médico, eles tiveram a capacidade de questionar, de barrar minhas guias quando fez 60 sessões de fisioterapia, eles barraram e foram questionar o médico por que de tanta fisioterapia. E o médico falou, olha, por que de tanta fisioterapia? Que enquanto ela não fizer a cirurgia, ela precisa de fisioterapia, senão vai retroceder tudo. Então, assim, aí o médico explicou, bom, aí eles foram ganhando tempo com isso, né? E nesse dia que ela falou no Instagram, ela falou dessa fila que era um crime de prevaricação. Eu falei, olha, eu não sei desse crime, longe de mim, porque eu nunca quis passar por cima de ninguém.
E aí ela falou, e o seu marido sabe da real situação da CAPEP? E eu falei, olha, eu nunca mencionei o sindicato, eu nunca usei, eu estou falando enquanto mutuária. Eu sou a mutuária e eu pago por isso. Então, vocês me devem satisfação, entendeu? Então, assim, em nenhum momento vocês tiveram respeito comigo. Eu falei para ela, e você não está me respeitando de falar que eu estou querendo furar uma fila. Então, você me mostra essa fila. Eu quero saber em que lugar que eu estou dessa fila e quanto tempo essa fila vai demorar para sanar. Sendo que a prefeitura já passou, está passando um dinheiro para vocês. E assim, eu pago por isso, eu não estou pedindo favor. E aí, nesse momento, ela falou assim: olha, não fica assim, porque sério, eu comecei a chorar. Eu falei para ela assim: olha, eu não sou uma pessoa que eu choro à toa, não. Eu brigo, eu grito, eu vou, mas eu não choro. E assim, eu falei para ela: eu estou chorando nesse momento de raiva. E assim, o meu emocional tá abalado. Aí ela pegou e falou assim: não, não fica assim, não sei o quê. Vem aqui na segunda-feira que a presidente da CAPEP vai atender você. E eu cheguei a marcar. Eu falei que eu iria. Só que assim, eu chorei muito aquele final de semana. Chorei muito, muito, muito. E eu falei assim para ela: olha, eu e meu marido, a gente defende a CAPEP com unhas e dentes. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu falei assim: olha, ele poderia ser meu dependente e ele não é, porque ele quer pagar, porque ele acha que ele pagando, ele está ajudando a não quebrar, ele está ajudando o servidor que não tem condições de pagar um plano de saúde se a gente não tiver mais esse plano. E a gente defende muito a CAPEP. A gente fala para as pessoas que tem que ser não saírem porque as pessoas vão pagar, acham que estão pagando muito e que podem pagar um plano muito melhor fora. E aí, assim, eu acho que isso é uma coisa que o prefeito deveria obrigar. Olha, estou nomeando, mas vai contribuir para a CAPEP. E isso não está acontecendo. As pessoas estão entrando com processo e estão saindo, porque nem sair a gente pode. A gente é obrigado a pagar. Para a gente poder sair do plano, a gente tem que entrar com uma ação, né? E as pessoas que ganham muito saem, né? Então, assim, o prefeito deveria, eu acho que é imoral. Se eu tivesse lá sendo nomeada, não, eu vou pagar, entendeu? Porque assim, senão a gente vai quebrar. E assim, William, eu sou mutuária Certo. há 18 anos, mas eu vou fazer 34 anos de casada daqui a 4 dias. E aí, assim, meu marido era mutuário no momento que a CAPEP tinha poucos associados, porque não tinha estatutário na prefeitura. A prefeitura, eu entrei, com 18 anos eu entrei na prefeitura, eu era contratada, e só tinha funcionário da prefeitura, eram funcionários da Prodesan, eram funcionários a gente tinha vários extranumerário, tinha contratado que não era CLT, não era 650, era CLT mesmo. A gente tinha várias formas de contratação, mas o estatutário não tinha, só a Câmara que tinha. E o Fábio é funcionário da Câmara. Então, quem estava mantendo nesse momento a CAPEP era a Câmara, né, que tinha tido concurso e a prefeitura não tinha concurso. E aí, o que aconteceu? Era um momento, quando eu casei, a CAPEP estava passando por um momento difícil, porque ela não tinha mutuário. E aí, quando eu fiquei grávida, isso há 33 anos atrás, que o Caio fez agora 32, eu fiquei grávida e não tinha, eu me tratava com médico, e os médicos não faziam parto pela CAPEP, porque a CAPEP estava passando por uma situação. Era uma casinha que era aqui no Canal 3, quem é antigo sabe, era uma casinha bem assim, um sobrado, e a CAPEP era lá. E aí eu tive um problema que eu já estava quase para ter o neném e não tinha médico que atendesse pela CAPEP. O meu médico mesmo não atendia, só particular. E eu cheguei lá e as meninas, e assim, o atendimento que a gente tinha lá era muito humano, muito. As meninas tratavam a gente muito bem. Tinha 2 pessoas lá que eu lembro até hoje, que acho que é a Conceição e acho que é Terezinha, o nome delas. Quem for muito antigo vai lembrar. E o Jaiminho, o Fábio conhece ele há bastante tempo. Nessa época, ele era o superintendente, que na época era superintendente da CAPEP. As meninas me arrumaram um médico que fazia o parto,
E eu fiquei muito nervosa na hora, eu tinha bronquite, eu fiquei com falta de ar. Aí elas falaram assim: não, calma, a gente vai dar um jeito. E foram lá, ele autorizou uma outra guia para mim, porque eu já tinha tirado uma guia no mês. As meninas ligaram para marcar a consulta. Então, assim, o atendimento que a gente teve pela CAPEP sempre foi muito bom. E, assim, a gente tinha muito orgulho da CAPEP. Muito. Porque, assim, por mais que teve momentos de dificuldade, a gente sempre foi muito bem tratado. Todo mundo, todos os mutuários. E a gente sempre foi muito... Eles iam no hospital. Quando eu tive nenê, as meninas foram no hospital me visitar. Eles faziam visita pela CAPEP. Então, assim, o atendimento era muito humano. Então, Kátia, desculpa te interromper. Por que você acha... Não, tudo bem. Eu falei para todo mundo que os depoimentos seriam emocionantes e o seu tá aqui, eu estou aqui matutando toda essa odisseia, viu, Kátia? Porque eu tenho recebido aqui umas mensagens, tem até um companheiro meu que está assistindo, que ele tinha perguntado dos seus comentários ontem, ontem não, que é quarta, hoje é quarta, na segunda. Quanto tempo você levou para operar? Do tempo que você deu a entrada na CAPEP, quanto tempo você levou para operar? Então, foi operada, de fato. Então, na verdade, eu dei entrada no hospital, né, lá no Frei Galvão, no dia 9 de julho. 9 de julho. Eu entrei. E a operação foi? A minha cirurgia foi dia 1º de novembro. Hoje está fazendo um mês. Viu, William? 1º de novembro. Uhum. Hoje faz um mês, exato. Então, essa hora eu estava no centro cirúrgico. Kátia, então tem que ter bolo, hoje tem que ter bolo. Porque eu me lembrei isso hoje de manhã. Eu falei, tem que rolar bolo, hein? Hoje faz um mês. Tem que rolar... Pode falar, desculpa. Então, aí hoje eu falei, nossa, hoje faz um mês. Nesse exato momento eu estava lá pelo centro cirúrgico, entrando. Entrei 10 e pouco. Então, eu estava fazendo a cirurgia essa hora. Então tem que rolar bolo, porque a gente, quem teve esse tipo de contusão ligamentar, como no teu caso, como eu tive também, o meu foi em 97, se não me falha, muito tempo atrás, mas até hoje eu carrego sequela. Eu carrego porque eu tive, no meu caso, eu estourei os ligamentos, todos os ligamentos, e tive fratura óssea também. Nossa! Então para quem teve esse tipo de machucado, sabe que não é um processo, é um sofrimento, não é um processo fácil, e cada dia que você vence tem que ser celebrado. Então tem que ter bolo, hoje tem que ter bolo nessa casa aí, Kátia. Outra coisa, deixa eu te perguntar, como que você analisa essa... Por que você, na sua, como servidora, como mutuária, que usa a CAPEP, quer dizer, se você usou a CAPEP quando do nascimento dos filhos, quer dizer, o Caio está dizendo aqui que ele tem 33 e não 32, eu não entendi aqui, ele está reclamando aqui para mim no particular que tem 33 e não 32, Kátia. 33, aí você tem 33, ou seja, brincadeiras à parte, é um serviço que você usa por décadas, quer dizer, por que na sua opinião, esse serviço degringolou? E esse médico, só voltando aí um pouquinho, esse médico que elas me indicaram na época, ele era bem novinho, ele estava entrando na CAPEP e tal, e elas falaram, olha, esse médico é muito bem, ele fez os meus 3 partos, tá? Depois eu continuei com ele, fiz os 3 partos e eu não tenho o que reclamar, não tenho. Todas as vezes que eu fui atendida, eu não tive nada do que reclamar, e eu tinha muito orgulho disso, mas esse orgulho agora eu perdi. E por que, Kátia? E por que na tua avaliação? Então, porque eu acho, William, que não é só problema financeiro, entendeu? É gestão. Porque, assim, ele tá com problema financeiro? Não sei se é tanto assim, porque, assim, a gente não paga pouco, a prefeitura paga uma parte, né, pra gente. Então, assim, não é pouco. E eu acho que... Eu não sei o que está acontecendo lá, assim, eu não conheço as pessoas que estão lá. Conheci, assim, agora... e vi que eles não têm respeito nenhum com o servidor. Então, assim, eu gostaria... Eu escrevi até lá para o prefeito, nunca ninguém me respondeu, mas eu ainda vou fazer isso chegar no prefeito. Que eu acho que, assim, a falta de humanidade, de respeito com o servidor, por parte da CAPEP, está muito grande. Porque eu acho que, assim, eles mentiram, tudo que aconteceu ao longo desses meses que eu vi acontecer, porque o que aconteceu? Quando ela me chamou lá
que falou assim, pode vir aqui, então, tipo, tá enchendo o saco? Vem aqui que ela vai te atender para calar tua boca. Foi meio assim. Ela vai te atender na segunda-feira. E aí, o que aconteceu? Eu pensei muito no domingo todo e tal, e quando chegou no domingo à noite, eu falei, eu não vou. Porque, assim, eu não estava preparada, eu não estava bem psicologicamente. Porque, assim, quando você não dorme, você tem dor, você passou por tudo que eu passei esses meses todos, com problema de pandemia, com o Fábio internado, depois ele ficou internado em casa. Eu não podia ajudar em nada ele. Ele ficou no hospital, eu não pude ir lá em nenhum momento, eu não podia ajudar quando ele saiu, eu não podia fazer nada. Pelo contrário, ele me ajudou primeiro do que eu a ele. E aí a gente fica abalado, né? Psicologicamente. E assim, eu falei assim, quanto antes eu fizer essa cirurgia, quanto antes eu vou me recuperar, né? Porque nesse momento eu entro de férias hoje, as minhas férias começam hoje e eu não posso nem usufruir das minhas férias, né? E aí, assim, estou aqui de molho. E eu poderia ter operado lá em agosto, setembro, por ali, e eu agora poderia estar recuperada. E aí, assim, o que eu senti nesse momento, e eu não fui falar com ela, realmente. E quando chegou, eu falei, eu não vou, porque assim, ou eu vou chorar e não vou conseguir falar, e isso não é o meu, eu sou leonina, eu gosto de falar, eu gosto de brigar quando eu tenho razão, entendeu? Quando eu tenho razão, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E se eu achar que eu tenho razão, eu vou brigar. Mas eu não choro. E eu falei assim, eu vou chegar lá e eu vou chorar. Porque eu falava com as pessoas pelo WhatsApp aqui com minhas amigas e eu chorava. Eu falei, gente, eu tô chorando. E aí as pessoas que me conhecem sabiam que eu não estava bem. E aí eu falei assim, eu não vou falar, eu não vou lá segunda-feira. Porque ou eu vou bater nela, vou querer bater nela e vou perder minha cabeça, ou eu vou querer chorar e eu não vou falar o que eu tenho para falar. Eu não fui. Aí a pessoa que estava falando comigo no Instagram me chamou e falou, olha, você não veio e tal. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. Aí eu falei para ela, eu não estou bem psicologicamente, eu não vou falar o que eu acho que eu tenho que falar, ou eu vou me desestruturar. E eu não quero. Porque a gente respeita os lugares. Eu sempre respeitei muito os lugares que eu trabalhei, eu sempre defendi muito, eu trabalhei no RH há muito tempo, e eu defendia com unhas e dentes, hoje eu defendo o lugar que eu trabalho e eu defendi muito a Capep. E aí, assim, eu falei para ela, olha, eu não vou. Então, assim, a partir de hoje, eu vou encher o saco, eu vou entrar na ouvidoria, eu estou entrando na justiça, porque a advogada, a mulher do doutor Gonzaga mora do lado, o doutor Gonzaga mora do lado da onde eu faço fisioterapia. E um dia que eu encontrei a Sandra, ela falou, Kátia, entra com o processo. Mas eu não queria entrar. Eu, dentro do meu coração, fala, não entra. Né? Não vai entrar, vamos resolver e tal. E ela falou, entra porque eu já ganhei muitos processos e que eles tiveram que pagar multa diária para servidor, e assim, só que eu não queria. E eu, nesse momento, eu falei para elas lá, falei, não, agora eu vou entrar na justiça, eu não quero mais conversar com vocês. Não me chama mais, eu vou resolver por outros meios. Aí procurei a Sandra, entrei com a documentação, e assim, quando eles me deram a resposta, eles não me deram, eu vou chegar lá. A Sandra pegou e falou que quando ela entrou com tudo, que ela ia entrar com a documentação e tal, ela mandou um e-mail para a Capep e falou, olha, eu estou entrando na justiça e assim que o juiz determinar, a multa vai ser diária. E foi quando eles resolveram tomar uma atitude, né? E aí eu não fui falar com ela. E aí todas as vezes aí eu comecei a entrar na ouvidoria. E as respostas nunca me convenceram. E numa das respostas, ela falou que eles me chamaram para... A mutuária foi chamada para conversar e não compareceu. Aí eu fiquei muito pé da vida, porque eu não fui chamada para conversar. Eles queriam me dar um cala-boca. Na verdade, eles queriam me chamar depois que eu coloquei, né, a boca no trombone. E aí eles me chamaram. Então, assim, mentiram, deram resposta, coisa de que não aconteceram. E aí, quando eu fui eu te falei, depois de 60 fisioterapias, eles questionaram o médico. E aí eu liguei para o médico, o doutor, ele, não, pode deixar, Kátia, pode deixar que eu vou mandar e vou falar tudo que você precisa. E colocou lá que eu estava fazendo fisioterapia
porque eu não podia lesionar eu poderia lesionar outra parte do corpo, porque a cirurgia não estava acontecendo. E nesse momento, enquanto eles questionam o médico, que eu te falei, eles estão ganhando tempo porque o processo para. E eu fiquei 21 dias sem fazer fisioterapia, no momento que eu não podia parar. A princípio, eu achei que era pessoal, que eles seguraram a minha fisioterapia e tal, mas aí eu descobri na clínica de fisioterapia que não era só a minha fisioterapia que estava travada, estava de todo mundo. Todo mundo que era CAPEP que fazia, eles seguraram lá. E ninguém sabia o motivo. E aí, o que aconteceu? A gente perdeu o horário. As pessoas perderam o horário, porque a clínica não pode ficar segurando o teu horário, sendo que tem outras pessoas querendo fazer. Eu não perdi, porque, assim, como eu estava lá há muitos meses, e eles conseguiram me segurar. Mas um monte de gente perdeu os horários por conta da CAPEP não autorizar as guias. E eu fui perguntar o que estava acontecendo. E uma funcionária da clínica me falou que parece que eles mudaram um código lá da fisioterapia, não avisaram a clínica entrava com o código anterior. Não entrava. Por que eles alteraram esse código? Porque eles diminuíram o valor da fisioterapia. Se não me engano, não lembro bem agora, ela falou que eles passaram a pagar R$6 por cada fisioterapia. Eu não sei quanto que eles pagavam antes. E aí, conclusão, Ilha, daqui a pouco essa clínica não vai atender mais. Assim, claro, não dá. Isso é quase uma extorsão. E aí, assim, eles tiveram um problemão lá com todas as pessoas que tiveram que parar a fisioterapia, e aí eu vi que não era pessoal, que o problema era administrativo mesmo, e aí ela me falou, eles simplesmente mudaram o código e não comunicaram a gente. A gente entrava com o código antigo e as guias não eram autorizadas. E assim... E eles não avisaram nada, eles sabiam que as pessoas não estavam fazendo. E aí ela falou assim, e ainda diminuíram para, acho que é R$6, que ela falou, se eu não estou enganada, por sessão de fisioterapia. Impossível. Conclusão, essa clínica daqui a pouco não vai mais atender. O meu médico, assim, ele teve muita paciência, mas não é todo médico que tem a paciência de falar, toda hora tem que dar um relatório para explicar por que a pessoa está fazendo, por que ele está usando aquele método de cirurgia. Por que ele está usando o material? Aí eu falei para ela, eu falei assim, olha, no dia que eu falei com a pessoa lá do Instagram, eu falei assim, olha, eu sei que ela é uma funcionária pública também, que depois eu perguntei com quem eu estava falando, ela é funcionária, eu falei assim, você é funcionária e você sabe por tudo que a gente está passando. Eu nunca passei por isso com a CAPEP. Essa falta, William, eu fiz a cirurgia, eles nunca me avisaram que o meu processo foi autorizado. Eles nunca entraram em contato comigo para nada até o momento da cirurgia. Quem me avisou que estava autorizado foi o hospital, porque chegou uma hora que eu falei assim, olha, pela minha saúde mental, eu desencanei. E eu entreguei para Deus, porque assim, tudo na minha vida eu entrego para Deus. E a minha mãe falava assim para mim, se não foi, é porque não era para ser e não era o momento. E aí eu comecei a me lembrar de tudo que a minha mãe falava e entreguei para Deus. Falei, olha, se não foi até agora, é porque não era para ser naquele momento, era para ser nesse momento que foi. E eu desencanei e larguei. Aí foi porque eu comecei a ver que aquilo estava me fazendo mal, entendeu? E eu desencanei. Aí eu peguei, aí no dia 27 de outubro, o hospital me ligou e falou, Kátia, a tua cirurgia foi autorizada. A CAPEP nunca me avisou de nada. Que vergonha, que amadorismo. Nunca me avisou. Eles nesse dia 27, eles falaram que tinha uns 2 dias que eles tinham liberado. E o hospital já falou assim, olha, a sua cirurgia está liberada, a gente está entrando em contato com o doutor para ele marcar a tua cirurgia. E assim que ele marcar, a gente volta a falar com você. Dia 27. Aí quando foi isso de manhã, quando foi à tarde, o hospital me mandou um recado falando assim, olha, o doutor Luiz marcou a sua cirurgia para o dia 3, que era na semana seguinte. Você está com os exames? Aí eu falei, olha, eu só estou com o eco, mas o exame de sangue eu não fiz, porque ele falou para fazer perto, e como eu vi que não ia acontecer, o eco eu já tinha feito, e ele falou que valia por 6 meses o eco. Ele falou, não, o exame de sangue faz na hora. Aí eu corri aqui na Beneficência, fui fazer o exame de sangue, assim, para pegar no dia seguinte,
E no dia seguinte eu fui no consultório do médico e para ele me dar as orientações, consultório não, fui aqui no APAS, que ele atende aqui no APAS. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou: é tu que vai operar. Peraí, tu quer operar dia 1º? Aí ele falou: o hospital entrou em contato, mas eu nem me liguei que era a tua cirurgia. Ele falou: tu quer operar dia 1º? Eu falei: quero. Se quiser operar agora, eu quero operar agora. E aí, isso foi no dia 28, eu operei no dia 1º, que era até feriado. No dia 2 era feriado. Isso. E aí eu peguei, corri, fui comprar meia, tala, tudo que ele tinha pedido, fiz o exame de sangue, e a CAPEP nunca entrou em contato comigo para falar assim: olha, a sua cirurgia foi autorizada. E aí, William, eu falei para eles, eu me senti, nesse processo todo, uma geladeira velha. Olha, que eles falavam assim: olha, porque esse material está muito caro. E uma das vezes, eu falei assim: não, porque o material está muito caro. Eu falei: não quero saber quanto que custa, quanto que é o material, isso é problema de vocês. Não é problema meu. Eu fiz outra cirurgia, eu nunca participei de tomada de preço, sabe? Então, assim, eu me senti muito mal, muito desrespeitada, entendeu? Ultrajada, né? Uma vergonha isso, né, Kátia? Isso chegasse no ouvido do prefeito, porque, assim, não é problema de dinheiro somente, sabe? É um problema de humanidade, para ele ver quem são as pessoas que estão atendendo telefone, que estão atendendo Instagram, que estão atendendo WhatsApp, que não respondem, que deixam a gente no vácuo. E, assim, eu sou uma pessoa que eu conheço várias pessoas, que eu tenho os caminhos, tal, e eu me senti mal. Aí eu pensei, uma pessoa de idade, que não tem quem brigue por ela, ou uma pessoa mais humilde, que não tem rede social e que pode estar acabando com o resto da sua saúde mental, com a sua saúde física, por conta de um descaso desse. Então, assim, aonde a gente chega hoje e fala assim: é CAPEP, as pessoas torcem a cara, entendeu? Então, assim, o Fábio tinha que voltar no endócrino e eu estava fazendo tratamento com endócrino para menopausa, que nesse boom de coisas, eu estava fazendo tratamento para menopausa e a gente estava sendo atendido por uma médica muito boa, a doutora Larissa, que era lá da Angiocorpore, e o Fábio também começou a fazer, já fazia tratamento com ela, e no pós-Covid, ela estava monitorando ele, sabe, com vitaminas, ela deu uns exames para ele fazer, e a gente tinha que retornar agora, porque eu tomo um remédio que é só com receita, que ela me deu, que eu me senti muito bem com sintomas de menopausa e tal, e o remédio precisa da receita. Conclusão, ela não atende mais. A Angiocorpore não tem mais endócrino que atenda pela Caixa. Aí, assim, eu faço parte de um grupo aí da fila da pecúnia, que a gente fez lá o grupo porque ninguém recebia pecúnia. Eu recebi a minha esse mês, desde 2018 que eu entrei, e recebi esse mês. Então, assim, nesse grupo, o pessoal tem colocado lá, alguém conhece o endócrino, alguém conhece um médico, e eles estão encaminhando para o Santa Saúde, que é um prédio aqui da Santa Casa, que eu não sei se eles têm ideia de passar a gente para esse plano. E, assim, não tem médico, a gente liga, e eles falam assim: olha, liga. Eu liguei para saber se tinha um endócrino, eu perguntei se essa médica atendia lá, porque ela atendia antes. E a conclusão, a gente vai ter que pagar uma consulta, porque eu preciso da receita, ele está com os exames para voltar, para ver se já te equilibrou as coisas que desequilibraram aí com a Covid, e a gente não tem médico, e não tem endócrino em lugar nenhum. Disse uma pessoa nessa fila da pecúnia, lá no grupo, que quem está ligando na CAPEP, eles estão encaminhando para o Santa Saúde, que só tem consulta, eles vão abrir a agenda para o ano que vem. Em dezembro eles iam abrir, tipo, 2 meses atrás a gente ligava, eles iam abrir a agenda em dezembro para o ano que vem. Então, a gente não tem médico, a gente está jogado assim às traças, entendeu? Então, assim, e além de tudo, eles não querem atender, porque eu não sei se eles não têm o que falar, se é incompetência. Eu sei que, assim, essa parte de falta de respeito com o servidor está muito grande. Entendeu? Então, assim, a CAPEP está sem dinheiro porque a gente está sem aumento. A gente sabe que a gente não está repassando o que deveria repassar.
Mas né? aí, Kátia, é culpa do próprio da próprio poder público. Se ele não aumenta, ele não tem como, Pois ele não então. tem como Isso a gente magiar, né? sabia que ia acontecer, mas eu acho que eles estão É, usando muito isso para justificar uma coisa que exato. não Mas tem não justificativa. importa. Quem é copartícipe de um serviço, como é o servidor que ajuda num processo, a outra parte tem que fazer o que deve ser feito. E aí eu vou pegar um gancho seu, que é a questão da falta de humanidade. E você repetiu aqui o que você disse na live, a síndrome da geladeira velha. Quer dizer, a gente não pode ser tratado dessa forma, porque cada caso é um caso, né? Então você conseguiu com muita garra, com muita luta, com muito empenho brigar. Você poderia ter usado outros caminhos, você falou bem, mas usou o caminho da honestidade, do certo, do justo, entendeu? Esse relato da Kátia, pessoal, vocês tenham como um parâmetro para entender o tamanho da encrenca que é a CAPEP. E a gente vai soltar aí, lançar um card que vai deixar isso muito claro. A CAPEP está em ruínas. Está em ruínas por conta desse tipo de relato, né? Não é o sindicato brigando, falando, nada. É a pessoa que está usando, que está pagando, né? Que está pagando. Eu tenho certeza que é compulsório, né, Kátia? Você vai lá e já é deduzido. Então, ela não deve um centavo. Nada para ter um serviço para ser tratada dessa forma. Né, Kátia? E eu acho que assim, a gente já teve momentos, como eu falei lá atrás, que tinha poucos mutuários porque não tinha concurso, a prefeitura não fazia concurso público, não tinha. E assim, ela sobreviveu, tratou sempre a gente muito bem, e corria Corretamente. atrás do que precisava. Teve uma época que eu tive que fazer uma cirurgia de um nódulo que apareceu no seio. Era um método novo que a CAPEP, nenhum plano de saúde cobria. Aí eu entrei com um processo para eles pagarem e depois me descontarem. Isso foi feito com maior tranquilidade. Eu escolhi o lugar que eu quis fazer, tal, porque já que eu ia pagar. E assim, então era um método. Eu poderia fazer num outro método que eu ia ter que internar, fazer no centro cirúrgico, perder uma parte da mama. E eu optei por fazer esse método. E assim, eu fui sempre muito bem tratada. Eles chamavam a gente para conversar, porque eu acho que a partir do momento que você entra com processo, assim, eu trabalhei. Né, hoje eu não trabalho mais com processos, porque eu trabalho numa fundação, mas eu trabalhei muito tempo no RH, e assim, a gente tinha prazo para responder os processos. Os processos entravam na minha sessão e eram monitorados pelo secretário, porque a gente atendia o servidor, né? Eu sempre atendi o servidor. E a gente tinha prazo para responder para o servidor. E o secretário de gestão, ele controlava lá pela secretaria quanto tempo o processo estava na tua sessão parado, né? E olha, aí a gente era questionado, por que esse processo está parado? Então, assim, porque o servidor precisa dar resposta, né? Então, eu sempre trabalhei com prazos e com processos, né? E, assim, eles em nenhum momento, a partir do momento que eu entrei com o processo, eu tenho que saber o andamento desse processo. Eles não estão não tá tendo transparência, entendeu? É. Então, assim, eu entrei com o processo, eu teria que falar, olha, o processo... Ela ainda me falou no telefone, quando eu liguei, que o perito não atende ninguém. Assim, nó grosseria. O perito não atende ninguém. Eu falei, eu não quero falar com o perito. Eu quero falar com alguém do administrativo que me fale qual é a situação. Olha, porque se alguém tivesse me falado, William, você vai ter que esperar 3 meses pela sua cirurgia, eu sabia que ali, do final de 3 meses, eu ia operar. Então, assim, eu fiquei sabendo da minha cirurgia 4 dias antes de eu operar. Porque, graças a Deus, o médico, sabendo da situação, o médico é uma pessoa super respeitosa com os pacientes dele, é uma pessoa super humana, e o hospital que não colocaram o empecilho de fazer minha cirurgia em 4 dias, porque senão eu só ia operar o ano que vem. Kátia, vamos fazer um desenho aqui, né? Você imagina se você estivesse viajando, se você tivesse alguém com algum problema fora da cidade, como que você faria? Quer dizer, se você perdesse esse bonde de subir, né, nessa data para fazer a cirurgia, perdesse esse bonde, você faria quando?
depois. Então. Quer dizer, isso é um Só o ano que vem. despautério. E assim, Isso é um eu dei graças a despautério, cara. Deus que o hospital não me criou problema, porque Graças eles a já Deus. sabiam do problema e eles ainda falaram para mim: fica em cima, porque senão não vai sair. Ô, Kátia, se você operou e está conseguindo, isso é 99,9 mérito seu. Não, 99,5% de 0,5% da mão divina e 0,5% do, né, da equipe médica. Sim, e aí assim, o que eu falei, daqui a pouco é dezembro, os médicos saem de férias, eu só vou operar ano que vem, aí já me bateu um desespero, sabe? Mas graças a Deus, o hospital, Frei Galvão, nossa, eles foram muito bom, né? bons comigo, o médico, agora eu não posso falar o mesmo da CAPEP, não E o seu posso. esforço, né, Kátia? O seu esforço prevaleceu, né? E assim, Prevaleceu. eu acho que assim, quando mexe, né, com a saúde da gente, começa a mexer com todo o emocional, com o meu trabalho que eu não consegui fazer. Hoje eles estão fazendo vários eventos lá que eu não posso participar, né? Eles estão fazendo eventos essa semana, o outro que dos outros anos eu participei de tudo. Ontem eu ainda estava conversando aqui com a minha chefe, eu falei assim para ela, eu estou muito triste de não estar aí, porque assim, apesar de eu ter férias, se eu soubesse dos eventos, eu já teria mudado a data das minhas férias, né? Porque eu já mudei várias vezes a data de férias por conta de jogos. E eu mudaria com certeza por causa dos eventos, porque eu sempre ajudei eles muito com os eventos, né? Eu não sei nem se eu vou poder participar do evento como plateia. Gostaria. Mas assim, então, assim, me atrapalhou em tudo, né? Mas graças a Deus, acho que Deus tinha esse propósito aí de eu operar nesse momento, né? Eu agradeço muito as pessoas, todo mundo que me ajudou, e não foram poucas as pessoas que me ajudaram em várias coisas. Teve gente que me ofereceu para ir para o mercado, para o banco, teve gente que me levou na fisioterapia, gente que me trouxe do trabalho. Então, assim, graças a Deus, eu pude contar com bastante gente. Mas, assim, a minha parte emocional abalou muito e eu fiquei muito chateada com tudo que eu ouvi, com a maneira como eles tratam uma cirurgia, com a maneira como eles trataram o meu processo de nunca me chamar e falar assim, me mandar um e-mail para falar assim, olha, o seu, né, que qualquer coisa hoje que a gente entre, que a gente faz uma compra, toda área estão te posicionando, como está a tua compra, você faz um exame, já te mandam no teu WhatsApp, e eu não tive isso da CAPEP em nenhum momento. Nenhum. Desde o momento que eu entrei até agora. E quando foi da fisioterapia, entrei na ouvidoria também. Aí, o que eles fizeram, William? Quando eu entrei com o processo, falando que o fisioterapeuta me deu um laudo dizendo que eu não podia parar a fisioterapia, eu apresentei esse laudo e tal. Eles não me responderam, eles têm um prazo lá para responder, eles me responderam tipo, no último dia, falando que já tinha sido autorizado. Sabe, assim, depois de 21 dias que eu fiquei sem fazer a fisioterapia. E aí, em nenhum momento, eles me entraram em contato. Olha, eu já fui autorizado. Olha, o seu processo está assim. Nenhum. Então, assim, o prefeito precisa rever quem ele colocou lá. Sem dúvida. Entendeu? Como que está sendo o feedback para o mutuário, porque se a gente paga, eles têm que dar essa resposta para a gente e eles não estão dando. Olha, então tá aí, ó, pessoal, tá aí o relato da companheira Kátia Pimentel, trazendo toda uma cronologia Isso não é uma cronologia, isso é uma odisseia. Para conseguir Desculpa fazer. Porque eu falo muito, mas não, assim. Não. William, eu entrei na prefeitura, tudo, eu tenho orgulho de falar, porque assim, a gente defende, quando a gente vê falar mal de funcionário público, eu fico pé da vida, porque assim, eu sempre trabalhei, eu já tive oportunidade várias vezes, assim, ofertas de falar, olha, tu vai trabalhar, não precisa trabalhar, e a gente, assim, quem conhece o Fábio sabe também como que ele é, a gente sempre trabalhou muito. Ele é funcionário da Câmara e tem, né, a gente escuta várias coisas. Ele trabalhava todo dia, ele nunca deixou de trabalhar, nunca foi fantasma, a gente nunca, sabe? Eu fiz concurso, entrei, já fui contratada lá quando eu entrei com 18 anos, eu fui contratada numa época que a gente entrava só por indicação mesmo. E nessa época eu entrei por indicação porque não tinha outra maneira.
de entrar, e assim, a gente está retrocedendo, né? Porque assim, a gente conseguiu que tivesse concurso, e agora eles querem voltar tudo a ser como era antes. E assim, eu fui indicada, mas eu tive um cargo bem de peão mesmo, né? Nunca tive cargo indicado nada, assim, eu fui colocada naquele momento por indicação, né? Meu sogro lá atrás foi vereador. Quando eu conheci o Fábio, o pai dele era vereador, ele não falava para ninguém que o pai dele era vereador, ninguém sabia, porque ele nunca deu carteirada em lugar nenhum, né? E assim, e depois eu fiz concurso, entrei para o concurso, ele também. E assim, a gente sempre trabalhou e eu sempre tive orgulho de falar assim, não, claro. Eu sempre trabalhei muito. A minha chefia, quando eu entrei, eu logo assumi uma chefia no RH, a minha chefia foi conquistada pelo meu trabalho. Uhum. Eu nunca pedi nada para ninguém, nunca devi nada para ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém, entendeu? Tudo que eu consegui até hoje foi por conta de eu trabalhar bastante, entendeu? Então, assim, a gente defende o serviço público, a gente defende o que a gente tem de bom, que era a CAPEB, a gente tinha muito orgulho disso, né? E assim, a gente é muito massacrado, a gente não tem fundo de garantia, né? A gente só tem a estabilidade, é isso que querem tirar. A CAPEB que a gente tinha querem acabar. Então, assim, a gente não pode deixar isso acontecer, né? Porque querem tirar a estabilidade, querem tirar concurso para voltar tudo a ser o que era antes, que quando mudava de administração, todo mundo saía e voltava, né? Ia todo mundo da próxima. Então, assim, é isso que querem fazer com a gente. É tirar tudo que a gente conquistou, né? Tudo que a gente fez, porque a CAPEB também foi conquistada, porque se tu não tivesse concurso público, a CAPEB hoje tem um prédio enorme, tem não sei o quê, e não tem administração. Ou alguém não está sabendo administrar isso, sabe? Ou uma falta de... E aí eles colocam esses cursos aí que eu tenho visto ao longo da semana, dá muita revolta. A valorização do servidor, saúde mental. Qual é a saúde mental se você não tiver uma saúde física, né? Se você não tiver um amparo? Então, tá bem difícil. Complicado, né? Complicado. Bom, Kátia, quero te agradecer demais. Foi um relato completo, foi um relato que veio do coração, um relato, e foi assim um grito, né? Foi um grito. Sim, estava engasgado. Estava engasgado na garganta. Eu sei, por isso que... Ainda tá, porque eu quero... Eu sei. Que isso vá adiante, entendeu? Não, sem dúvida nenhuma. A gente vai pegar esse canal aqui, essa entrevista, esse bate-papo, a gente vai propagar, porque é um grito entalado na garganta, é uma denúncia. E tá aí, pessoal, tá aí, para quem tinha dúvida, o tamanho do problema, o tamanho da problemática e o tamanho do descaso do poder público, né? Ô, Kátia, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo, né? Para estar batendo esse papo com a gente. Eu estou bastante aqui com ele agora, com o tempo. Não, mas de toda forma, né? Tá aqui conversando com a gente, tem que ter coragem. Mas olha, você é do dia 29 de julho, é como eu, Leonino, então a gente não tem medo, não. É peito aberto, a gente vai para cima, né? Se eu achar que eu tô certa, eu vou até o fim. O Leonino ele quebra o intransponível. Quando ele se sente indignado com alguma coisa, eu sei como que é isso. E a gente até sofre, mas tem que fazer, né? Eu escutei uma coisa que eu fiquei assim, isso não sai da minha cabeça. Você não morre disso, né? Que eu não ia morrer do joelho. Eu falei, não, eu não vou morrer, do joelho, mas eu preciso. A minha qualidade de vida depende dele, né? Tem que estar bem, tem que estar bem. Você que gosta de praticar esporte, você tem sua família, tem seus netos, quer cuidar da sua gente, né? A gente sabe como que é isso, e o Leonino e a gente tem esse perfil, né? Tá fazendo as coisas, quer dizer, ficar impossibilitado por conta de negligência, descaso, inoperância, incompetência, isso é inadmissível. Então, Kátia, a gente está aqui na luta, o Sindeste, você sabe disso. Espero ter contribuído aí. Não, e contribuiu bastante, essa conversa vai ser histórica, eu não tenho dúvida disso. Pessoal, muito obrigado. Kátia, um beijo no seu coração. Tchau. Muito obrigado pela gentileza, tá certo? Valeu pelo bate-papo. E essa conversa com a Kátia, ela vai estar disponível em nossas plataformas, viu? No Facebook, Sindeste, Instagram, Sindeste _ Santos, no YouTube, a página do Sindeste TV, o canal do Sindeste TV,
www.sindeste.com.br e no WhatsApp, gente. Quando eu souber desse bate-papo, se eu soubesse, eu já pediria lá no sindicato pelo WhatsApp, prefixo 13 99157 5431. Pessoal, servidores em luta, hein? Kátia, valeu, obrigado, hein? Tchau! Beijo, tchau!